Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer ter a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E o texto que me vem à mente se encontra em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Eu até já passei esse texto para os irmãos no período da manhã, fazendo a leitura do versículo 24 até o versículo 2 do capítulo 7. O contexto dessa situação é o seguinte: Josafá é rei em Israel, Samaria está sitiada pelo inimigo chamado Ben-Hadad, e a cidade estão todos com fome, cercadas, sem ter nenhuma opção, sem ter nenhuma saída. O pessoal, primeiro o texto diz que eles estão comendo cabeça de jumento, o texto diz que eles estão comendo esterco de pombo, e o texto diz ainda que, para piorar, que eles estavam praticando o canibalismo. Quando uma mulher chega na presença do rei, pedindo para o rei mandar a outra mulher matar a criança, porque no dia anterior ela tinha comido o filho dela e esse dia agora seria o da outra dar o filho e ela não queria. Então você tem aqui uma situação muito complicada, humanamente falando, sem possibilidade de saída. Qual é a promessa que nós temos então na palavra do Senhor? Quando Eliseu se apresenta então diante do rei, Eliseu diz o seguinte, capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dor de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Quando a gente lê os versículos anteriores, nós percebemos que a comida estava sendo vendida por 80 ciclos de prata. Nesse versículo seguinte do capítulo 7, o texto apresenta que o alimento, a farinha, a cevada, custaria apenas um ciclo. Então você sai de 80 ciclos para um ciclo. Você sai de uma situação catastrófica, sem comida, comendo alimento impuro que era proibido para o judeu, e vai, segundo a promessa de Deus, comer cevada, comer flor de farinha do bem e do melhor. Agora, pensa o seguinte: Samaria está cercada. Já tem alguns dias, algumas semanas que ela está cercada pelo inimigo. Não existe possibilidade humana nenhuma de solução e de saída para aquela situação. Eu quero aplicar então, trazendo esse texto para a nossa realidade. Porque humanamente falando, quando nós olhamos para a nossa saúde com essa pandemia, quando nós olhamos para a nossa economia devido a isso, e quando nós olhamos para a política, nós também ficamos perturbados sem perceber nenhuma ação humana que possibilite a gente sair dessa situação. O que fazer então? O texto diz: o Senhor disse, assim diz o Senhor. Isso significa que Deus, ele primeiramente está presente conosco. Ele é presente em nossa vida. O texto diz que a graça do Senhor também é presente conosco. A minha graça te basta. A palavra do Senhor diz que o sustento de Deus também é presente. Então, quando eu olho para uma situação sem nenhuma possibilidade de saída, sem nenhuma possibilidade de solução, o que nós devemos contemplar diante de nós? O Senhor. É como diz o Salmo 121, olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, o único meio, a única solução, o único caminho para sairmos dessa situação é crermos na operosidade do Senhor, é entregarmos nossa vida a Ele. A palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando Eliseu disse para o capitão, para o rei, que no dia seguinte a situação seria completamente diferente,
o capitão não acreditou. Acaso ele vai dizer o seguinte, ó, porém o capitão cujo o braço o rei se apoiava, disse o seguinte, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso tu não comerás. Então o profeta disse para o capitão, olha, amanhã Deus vai possibilitar, Deus vai abençoar, trazendo esperança, trazendo solução para este problema. O capitão não acreditou. O profeta trouxe a palavra do Senhor e o capitão não acreditou. Porque deixou de olhar para a palavra de Deus e começou apenas a olhar através da circunstância. O convite, então, da palavra de Deus é que olhemos para o Senhor com firmeza, é que olhemos com fé, com confiança que Deus está no controle de toda essa situação. Quando a gente continua olhando no texto, a gente vai ver, lá no capítulo 7, quando o texto vai dizer o seguinte, olha só, assim, versículo 18, assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Se cumpriu, a fome passou, a angústia passou, o cerco deixou de existir e Israel ficou livre do inimigo. Liberdade e alimentação. Foi isso que Deus proporcionou naquele momento àquele povo. Então, quero deixar essa palavra aos irmãos, que devemos olhar para o Senhor, devemos confiar a nossa vida ao Senhor, esperar que Deus está agindo, porque isso é para nosso crescimento, é para nossa disciplina, é para o nosso fortalecimento, é para buscarmos mais e mais a Deus enquanto se pode achar. Então, que Deus abençoe cada irmão, que o Senhor te sustente, te guarde e te fortaleça, tá? Que Deus os abençoe. Amém.